Vindo para a igreja, Karen me perguntou sobre o que você vai falar. Uma fria confissão. E isso é porque hoje eu vou fazer uma fria confissão. Eu vou compartilhar algo muito pessoal com vocês e fazer uma confissão. Vocês já ouviram que uma confissão faz bem para a alma, mas muito mal para a reputação. E talvez seja o caso hoje. Mas o seu pastor era viciado e envolvido em abuso de substâncias por mais de 30 anos. Sim, vocês estão vendo a substância aí na tela agora mesmo. Vocês acham que eu estou brincando? Um pouco disso pode ser meio irônico, mas tem um ponto. Mas eu tive um problema muito sério com o vício em sorvete. Agora, quando eu terminar, me descreva, me diga o que você acha que se encaixa na definição. Eu não sei exatamente quando começou, mas eu sei que começou há muito tempo atrás. E meu abuso de substâncias começou inocentemente. E eu quero deixar claro desde agora, eu não estou dizendo que comer sorvete é um pecado. Isso ficou claro, mas foi o ponto em que chegou para mim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E eu certamente não estava fazendo isso para a glória de Deus. Agora, eu não sei se alguém de vocês vai lembrar que anos atrás tinha um sorveteiro que subia e descia as ruas do bairro. E tocava uma campainha e tocava uma música. Eu não me lembro que música era. Alguém lembra daquele rapaz bem-humorado? Vocês têm boas lembranças daqueles dias quentes de verão em que você ouvia aquela música, era como se os portões do céu estivessem se abrindo. E você ouvia aquela música tocando e aquele carrinho branco surgia e todas as crianças se amontoavam em certos pontos da rua e quase se jogavam na frente do veículo. E ele vinha, e geralmente ele era amigável, e lá no carrinho, ele tinha um tipo de gelo seco, era sempre incrível para mim. Ele me mostrou um pedaço do gelo seco e a névoa subindo, e ele pegava aquelas guloseimas exóticas, e eu me lembro de algumas das minhas favoritas. Eles tinham um chamado foguete arco-íris, era um picolé duplo, tinha 2 palitos que passavam por ele, e você podia quebrá-lo e repartir com um amigo, por isso eu sempre partia um foguete arco-íris. Era tudo corante e produtos químicos, mas era delicioso, provavelmente era só xarope de milho. Tinha um outro que era laranja com recheio de baunilha, era um picolé de laranja com baunilha, alguém lembra? Eles ainda fazem esses. Eles ainda têm caminhões de sorvete em alguns bairros de Sacramento, vocês já ouviram falar deles? E é engraçado, eu lembro que eu estava na casa de Bonnie não faz muito tempo, eu ouvi um passando pela vizinhança. E estava tocando aquela música, tan 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 tan, que é Little Brown Jug. Alguém de vocês conhece? Ha ha ha, hi hi hi, Little Brown Jug, como eu te amo, é sobre uma jarra de whisky. Eu pensei, que tipo de música é aquela para crianças? Estava tocando ali e ainda tem a questão do vício relacionado com isso. Eles só não têm traficantes passando pela vizinhança. Mas isso faz muito tempo e eu lembro que era muito importante para mim. Eu não conseguia entender por que a minha avó não me dava 10 ou 25 centavos, era o quanto custava naquela época. Todos os dias, e era uma delícia, mas ela disse, você não pode comer isso todo dia. E eu tenho vergonha de dizer, mas eu lembro vividamente de roubar dinheiro da minha avó, ela era uma das minhas lembranças mais antigas. Ela pendurava sua bolsinha preta de couro na maçaneta do quarto dela. E dentro da bolsinha tinha outra bolsinha, que tinha um daqueles fechos bem difíceis, tinha que torcer. Era a bolsinha de troco. E ela me pegou um dia. Eu não sei quantas vezes eu fiz isso, foi mais de uma vez. Minha vida no crime começou pelo dinheiro do sorvete. Sabe? E a minha avó era durona. Eu lembro de ter dado língua para ela uma vez e ela disse, garoto, você tem uma língua tão bonita, faz isso de novo. Eu mostrei a língua para ela e ela me deu um tapa embaixo do meu queixo e me fez morder minha língua. E doeu muito.
E eu nunca esqueci disso e nunca mais mostrei minha língua para minha avó, mas minha avó era muito durona. De qualquer forma, ela me pegou roubando, mas foi pelo dinheiro do sorvete. Bem, naquele ponto, era apenas uma pequena obsessão. Quando cheguei a Nova York, pais divorciados, e talvez eu estivesse procurando por conforto, mas um dos destaques do dia era quando eu me aconchegava com minha mãe e meu irmão e tomávamos sorvete. E assistíamos ao maravilhoso mundo da Disney, ou ao show do Ed Sullivan, ou algum desses programas. A gente só tinha 3 canais na época. Tínhamos um cabide em cima da TV, com um papel alumínio para melhorar a recepção do nosso apartamento. Alguém lembra disso? Quando eu fui morar com o pai, eu já estava enfeitiçado na escolinha militar. Na escola militar, eu lembro que uma vez por semana nós tomávamos sorvete. E eu ficava ansioso por esse dia. E ele vinha embrulhado, era um napolitano, era tipo um sanduíche de sorvete com morango, chocolate e baunilha. E eu adorava, eu implorava e subornava os outros cadetes para poder pegar o sanduíche deles. Eu dava a eles qualquer coisa do meu prato se eu pudesse pegar o sorvete deles. E então eu fui morar com meu pai. E foi aí que realmente a coisa ficou séria. Na Flórida, nós, na verdade, tínhamos... Eu sei que você não pensa em Miami Beach tendo um leiteiro, mas nós tínhamos um leiteiro. E eu pesquisei online para ver se eles ainda estão no mercado. A empresa se chamava MacArthur Dairy. E eles traziam o leite na porta. Minha madrasta preenchia um formulário. Não era todo dia, mas todo dia ele trazia o pedido, mas isso era muito legal em Miami Beach. O leiteiro não só trazia leite, ele trazia suco fresco de laranja tropical. Colocava suco em uma jarra de vidro e eles espremiam ali na hora. E você pegava as laranjas frescas e eles traziam sorvete. Agora, sempre sabíamos quando ele vinha porque você não podia deixar o sorvete na varanda por muito tempo. E eu estava morando com meu pai, minha madrasta, meu meio-irmão estava doente, eu estava lutando todos esses anos. E um dos prazeres para mim era que eu tomava meio litro de sorvete e despejava um suco de laranja tropicana. E aquela mistura alaranjada me fazia lembrar daquele homem bem-humorado. E era muito bom, mas chegou um dia, a minha madrasta começou a dizer quem comeu todo o sorvete. Porque eu estava comendo todo o sorvete, quer dizer, eu comecei a fazer isso todos os dias. E eu gostava mesmo, era o ponto alto do meu dia. Mas aí as coisas foram de mal a pior porque o verão chegou e eu precisava encontrar um emprego. E adivinha onde eu consegui um emprego? Eu consegui um emprego trabalhando na Baskin Robbins. Karen e eu estávamos em Miami Beach. Não faz muito tempo eu a levei, eu tentei descobrir onde ficava a velha sorveteria. E eu acho que não está mais lá no Shopping Lincoln, mas eu trabalhei na 31 Sabores. E o dono era Elise Scott. E eu me lembro quando ele me contratou, eu tinha apenas 14 ou 15 anos. Ele gostava muito de mim porque eu estudei na escola militar e eu era um fanático por limpeza. E eu mantinha a loja limpa e ele tinha uma máquina de encerar e nenhum garoto sabia usar a máquina de encerar. Aquelas com amortecedores, quem não sabe usar pode realmente se machucar. Mas nós usávamos na escola militar e eu disse, eu consigo. Eu polia, encerava o chão e tudo ficava novinho em folha. Eu disse, quando ele estava me contratando, eu pensando se podemos comer do produto. E ele disse, não tem problema. Você pode comer o quanto quiser até cansar. Eu nunca cheguei nem perto de me cansar. Ele tinha... Agora, você sabe que Baskin Robbins é chamado de 31, não porque eles têm 31 sabores, mas eles garantem ter 31 sabores na loja a qualquer momento. Eles têm centenas de sabores, e nós tínhamos novos sabores girando o tempo todo. E eu não estou brincando com vocês, eu comia bombons e creme de banana split no almoço. E depois eu comia um sundae mocha com calda quente no jantar. E é incrível quando você é um adolescente. O que você consegue fazer consigo mesmo? E você se sente indestrutível, e eu realmente era, mas a coisa ficou feia, quer dizer, eu comi muito sorvete. E o problema é que eu não era apenas um usuário, eu era um revendedor. Porque as pessoas entravam ali e agora eu estava vendendo. E
Às vezes as pessoas entravam para comprar um bolo de sorvete para uma festa de aniversário. E eu me lembro do Sr. Scott, um dia ele disse, Doug, por que você não tenta personalizar o topo do bolo e escreve nele? Mas minha letra era horrível. Alguém aqui já viu minha caligrafia? As pessoas viriam buscar seus bolos de sorvete de aniversário e diriam, o que está escrito aí? Eu diria, feliz aniversário, William, você não consegue ler? E você tem que espremer um tubo enquanto você está escrevendo. E eu não era bom nisso, mas eu trabalhei lá, até quando fugi de casa. E então fui afetado e fiquei sem sorvete por um tempo na estrada. Mas mesmo quando mudei para as montanhas em uma caverna, sem refrigeração, obviamente, um caminho muito longo até a cidade, altura cansativa, era o deserto. Naquela época, eles tinham farmácias baratas em todo lugar. Eu não vejo mais aquelas farmácias, evidentemente estão fora do mercado. Não sei se você ainda pode comprar sorvete a preço baixo, mas em todas as drogarias, eles tinham um balcão de sorvetes. Vocês se lembram? Eu não estou brincando. Alguém lembra quando uma colher custava 5 centavos? E você podia comprar uma colher tripla por 15 centavos. Vá agora tentar encontrar isso. Mas quando se mora numa caverna no deserto e não tem refrigeração, o destaque para mim foi que eu saía para pedir moedas e ver se eu conseguia 15 centavos. Eu pedia na rua, por favor, você tem 15 centavos para eu comer alguma coisa? Eu não dizia o que eu ia comer. Mas é verdade, eu gastava meus últimos 15 centavos em sorvete. E eu me lembro, eu não era o único, para muitos era grande coisa. E havia outros que viviam no deserto, a maioria deles vivia no primeiro vale, atrás do Canyon. E eu me lembro que um dia eu estava passeando na rua com os meus amigos e um garotinho saiu da farmácia com uma bola tripla de sorvete. E ele não prestou atenção. O cara do sorvete no balcão, quando é um triplo, você pega o seu sorvete, o mesmo cara que trabalha no caixa trabalha no balcão. E ele nem sempre sabia o que fazer com o sorvete. E ele não pressionou aquela primeira bola. Tem que ser pressionada no cone ou pode se desprender. E ele tinha uma bola tripla e o menino saiu na rua e ele se virou e a coisa caiu do cone. Mas não se espalhou no chão quando caiu, ainda estava intacto, com 3 conchas. Eu reproduzi isso, tem um pouco de Photoshop. Mas parecia isso aí. 3 bolas no chão como peças de uma torre apontando para cima. E a criança começou a chorar e os pais entraram, vamos pagar outro para você. Eles entraram na loja e eu estou ali com os meus amigos. E ficamos olhando para aquilo. Eu disse, apenas uma parte caiu no chão, o garoto nem lambeu ainda. E se ele lambeu, a parte lambida ficou no chão, as outras bolas ainda estão boas. E enquanto processávamos isso, antes que eu pudesse agir de acordo com o meu pensamento, meu amigo Rich ficou de 4 e começou a comer o sorvete da rua, assim. Sério, eu não fiz isso. Mas eu pensei, porque eu achava que era um sorvete perfeitamente bom, que estava indo para o lixo agora. E eu fiquei bravo porque o Rich fez isso primeiro. Porque eu realmente havia comido mal. E eu não comeria só um sorvete triplo. Eu comia um quando chegava à cidade e mais tarde comia outro antes de subir a colina. E esse teria que durar para mim. Eu costumava me perguntar por que isso era tão importante para mim. Mais tarde eu descobri que havia um estudo. E acredite ou não, existe um jornal de pesquisa médica de investigação clínica. Este é um estudo feito em 2011. Uma equipe de pesquisadores lideradas por Lucas van Ondenhove, Universidade da Bélgica, e eles publicaram imagens da atividade cerebral durante um momento de tristeza e tiveram 12 voluntários que tiveram seus cérebros escaneados com uma ressonância magnética e também concordaram em ter um tubo de alimentação colocado em seu estômago. E mostraram imagens neutras ou tristes e então avaliaram como se sentiram em uma escala de 1 a 9. E quando eles estavam se sentindo tristes, então injetavam em seus estômagos uma solução. Alguns nem sabiam o que estava acontecendo em seus estômagos. Alguns deles, então, engordavam essa solução que seria semelhante ao que você encontraria no sorvete. E então eles os avaliavam depois. E eles descobriram em quase todos os casos, aqueles que ficavam tristes depois de receber a solução gordurosa, diz que o efeito foi significativo
No sentido farmacológico, a solução gordurosa reduzia a intensidade das emoções tristes quase pela metade, o que é quase tanto quanto qualquer antidepressivo prescrito pode fazer. Então você pode se perguntar por que você acha que sorvete era comida reconfortante? Finalmente, eles fizeram uma pesquisa para dizer que realmente funciona como um antidepressivo. Então você poderia dizer que eu era um viciado em antidepressivos. Mas veio na forma de Häagen-Dazs. E isso foi muito sério. Agora, você acha que eu estou brincando? Você sabe que a Bíblia diz que um pouco de certas coisas está bem. Mas algo pode ser levado para um extremo e se tornar pecado. Eclesiastes 10:17 diz: Bem-aventurada és tu, ó terra, quando teu rei é filho de nobres e teus príncipes festejam na hora certa, por força e não por embriaguez. Quero dizer que foi um excesso comigo. E mesmo quando mudei para fora da caverna em que eu vivi, por um tempo eu tive um negócio de carnes, eu vivia em Palm Springs. Eu não estou brincando com vocês. Eu comia sorvete todas as noites. E comia mais de uma vez, eu comia meio litro. Uma vez eu comi 1 litro inteiro. Fiquei acordado até tarde e ouvi os comerciais de Carl Worthington numa pequena TV preto e branco. Eu nem sabia quem era Carl Worthington, eu estava ali vendo Carl. Agora, isso é deprimente, não é? Mas sabe, quando você tem 19 ou 20 anos, é incrível o quanto você pode comer. Karen, eu não posso acreditar, agora que os meninos foram para a faculdade, abrimos a geladeira e ainda tem comida na geladeira. É incrível. Mas eu quero dizer que eu realmente eu tive um problema. E mesmo depois de me mudar para as colinas em Kavlov e ser batizado, foi aí que eu acho que realmente ficou sério. Sabe, quando você desiste de seus vícios e só tem algumas sobras, você busca compensar. E como eu desisti das drogas, fumar, beber, tudo que me restava era o sorvete. Então você realmente exagera. E eu me lembro de morar em Kavlov. E eu citava a Bíblia e dizia: Deus está nos levando para uma terra que emana leite e mel. Deus acredita em sorvete. E isso é comida celestial, quer dizer, por que ele diria que vai levar-nos para uma terra que emana leite e mel? E então eu fui até uma loja e encontrei Häagen-Dazs mel baunilha e disse: louvado seja Deus! Isso é bíblico! E eu tinha as escrituras para isso. Mas há um verso que diz que se você encontrou mel, Provérbios 25:16, se você encontrou mel, coma apenas o quanto você precisa, para não ficar cheio dele e vomitar. Algumas coisas que são boas, que deveriam ser um mimo que Deus abençoa, você pode fazer em excesso. Agora, eu estou compartilhando um princípio muito importante com vocês hoje. Eu sei que você está rindo e eu também estou contribuindo para isso, pois um pouco do que eu estou dizendo é irônico, mas eu estou compartilhando essa odisseia com você, porque tem a ver com a vida real. Eu estou compartilhando a verdade, não estou inventando nada. Quero dizer, eu fui viciado. Por anos, eu olho para trás e ali é que a minha vida foi definida. Tirei as minhas amígdalas quando eu tinha 8 anos. Minha mãe simplesmente não conseguia entender. Pensei que eu tivesse amígdalas ruins. Eu só estava comendo tantos laticínios que eu não conseguia respirar. Eu não sabia que eu era alérgico a isso. Então, eu me mudei para as colinas e até mesmo ali em Kavlov, eu dirigia uma hora ida e volta para a cidade. Não, 1 hora ida e volta. Não, 1h30 em cada sentido. Obrigada, querida. Tenho uma testemunha aqui. Só para buscar o meu sorvete. E eu tenho vergonha de dizer que eu acho que eu também estava influenciando os outros. Mesmo quando Karen e eu começamos a namorar. Eu dizia: você divide um sorvete comigo? E eu pegava amêndoa de baunilha. E eu comia salmão suíço com baunilha, eu comia o sorvete e ela comia a cobertura de chocolate e amêndoas. Eu lembro que John Loma Kay era muito estranho, sabe? Estávamos na estrada fazendo reuniões evangelísticas. Vai um sorvete, John? Isso era uma má influência. Então pegávamos meio litro de Häagen-Dazs e nos sentávamos. Geralmente estávamos no hotel porque fazíamos reuniões e eu dizia: você não vai querer? Ele dizia: sim, eu quero, guarde um pouco para mim. Daí eu comia, e então, quanto você quer? Metade, deixa só um pouco para mim.
Eu comia o meu e dizia, aqui está o seu. E ele esperava até derreter. Ele gostava que derretesse. Daí ele comia. Eu tinha um outro amigo. Quando eu estava na estrada, nós pegamos um Häagen-Dazs e pegávamos uma faca. E ele dizia, eu vou dividir com você. E ele marcava no meio. E um comia uma metade e o outro comia a outra metade. Mas um dos meus amigos estava comigo outro dia, no final do dia, e eu fui caçar. Eu fui a um safari em busca de sorvete. E eu fui procurar longe. Porque para mim representava conforto, ou sei lá, eu não conseguia parar. A propósito, apesar do verso que diz que Deus nos leva para uma terra que emana leite e mel, não significa que Ele queira que misturemos e comamos tudo de uma vez. No livro Conselho sobre Regime Alimentar diz, alguns usam leite em grande quantidade de açúcar no mingau, no cereal ou na farinha de aveia, pensando que estão realizando uma reforma de saúde, mas o açúcar e o leite combinados podem causar fermentação no estômago e, portanto, são prejudiciais. Talvez eu tenha ido para a cama bêbado várias vezes, por causa do sorvete. Daí, eu achei que finalmente isso tinha ficado para trás. Agora, eu tenho vergonha de contar isso para vocês, mas quando eu viajei e eu fiquei num hotel, eu queria logo saber onde ficava um 7-Eleven, porque o 7-Eleven abastece o Ben Jerry's com Häagen-Dazs. Ben Jerry nem é tão bom, mas eu sempre senti como se estivesse apoiando alguns drogados com Ben Jerry, sabe? Eles tinham um sorvete chamado Cherry Garcia ou algo assim. De qualquer maneira, então eu saí para procurar um 7-Eleven e uma vez, quando eu estava indo para um hotel para participar de uma reunião, e Bonnie disse, aqui tem um ônibus que vai para o aeroporto. E eu disse, eu vou precisar alugar um carro. Você não vai precisar. Talvez eu precise de algo para comer. Sabem o que eu estava pensando? O hotel estava muito longe do sorvete que havia no centro de conferências. Então eu precisava do carro para poder tomar sorvete. Então, quando eu percebi que eu tinha alugado um carro e apoiadores do Amazing Facts estavam pagando para eu ter um carro alugado para que eu pudesse tomar sorvete, eu me senti culpado. E daí eu devolvi o dinheiro. Foi então que eu percebi que o sorvete me custou $35 o litro. Eu não estou brincando. Isso foi muito ruim. Uma ou duas vezes eu pedi ao serviço de quarto $8. Pelo sorvete, você ainda consegue dar uma gorjeta para quem trouxe. Porque eu dizia, rápido, se apresse, que se você trouxer derretido não vai ficar tão bom. E eu percebi que isso estava indo longe demais. Eu pensei, eu tenho um problema. E então eu comecei a orar a respeito. E eu disse, Deus, preciso parar de tomar sorvete. Qualquer coisa que estivesse preocupando meu dia, você sabe, meu pai ele era alcoólatra. E eu acho que eu herdei essa natureza. Meu pai planejava o seu dia em torno do álcool. Quando marcava almoços, ele não levava uma pessoa a um restaurante, porque ele gostou da comida. O restaurante tinha que, antes de mais nada, ter bebida. Daí ele descobriu o que mais eles tinham. E depois do trabalho, ele parava num bar. E se ele saísse de férias, tinha que estar em algum lugar onde houvesse um bar. E se ele fosse pescar ou pilotar, o que quer que fosse fazer, sempre havia a caixa de gelo com bebida a vida inteira. Isso tinha que estar ali na foto, e eu percebi que o sorvete estava fazendo isso comigo. Eu aparecia na TV, na frente de todo mundo, pregava sobre a mensagem de saúde, voltava para casa e precisava de 1 litro de Häagen-Dazs. Às vezes eu comia 1 litro inteiro. Em média, um americano come 42 litros de sorvete por ano. A minha média era de 120. Eu não estou exagerando. E eu fui ao médico e ele disse, Doug, colesterol tá bom, pressão arterial ok. Eu dizia, isso não me incomoda. E eu tinha todas essas racionalizações. Mas eu sabia que eu estava viciado. Como você sabe, eu não conseguia parar. Eu gastava os meus últimos 15 centavos em sorvete. Eu podia contar mais histórias, mas acho que entenderam. Finalmente me convenci, eu tenho que fazer algo sobre isso. E então eu passei por alguns anos de muita luta. Eu acho que eu passei por todos os lances e voltas e reviravoltas de todos os tipos de vícios. Eu parava e passava 1 ou 2 dias me sentindo bem, e eu dizia que eu estou sob controle agora.
Eu acho que posso comer só um pouquinho. E eu cheguei ao ponto de, em vez de comer meio litro por dia, eu cheguei a 1 litro por dia. E depois eu baixei para um terceiro meio litro de Häagen-Dazs que durava 3 dias. E eu achei que estava indo muito bem. E isso continuou por alguns anos. A Karen está aqui, ela não está discordando de mim. Bonnie me convidava e oferecia sobremesa. Temos sorvete aqui. Eu dizia não, obrigado. Porque eu tinha coisas boas em casa. Eu podia recusar, contanto que eu soubesse que eu podia comer antes de ir para a cama. E, por algum motivo, mesmo que eu comesse tarde e comesse demais, sempre parecia que eu tinha um espaço para o sorvete. Se eu não comesse, parecia que eu estava incompleto. Sério, não sei porquê. Mas aí eu cheguei a 1 ou 2 dias sem tomar sorvete. Eu fui ao mercado e eu sabia que ia ser uma luta. Eu disse, Karen, eu tenho que buscar algumas batatas fritas. Ela sabe que isso é outra coisa em que eu sou viciado, mas está sob controle. Salgadinhos de milho e molho. Eu como muitos salgadinhos com molho, e então eu fui pegar os salgadinhos. E depois eu subi e desci o corredor pela seção de congelados e olhei para ele. E eu vi que estava em promoção. Normalmente custava $3 ou mais, mas estavam 2 por 5. Senhor, deve ser tua vontade. Hoje. Porque está em promoção. Então eu pensei, eu não vou mais comprar a menos que esteja em promoção. Foi assim que eu lutei com a minha culpa. Mas quando eu comprei para durar até a próxima promoção. Então você sabe o que dificultou as coisas? É que um dos membros da nossa igreja, que pode estar aqui hoje, eu não quero apontar, ela trabalhava no supermercado onde eu fazia as compras. Você não gosta quando a pessoa que está verificando você no mercado olha o que tem no seu carrinho de compras e diz coisas como: "Oh, tem alguém que adora doces?" Comentando sobre o que você está comprando. E ela notou várias vezes. Eu aparecia 10 horas da noite só para tomar sorvete. Então eu ia até a loja e procurava e via que ela estava lá embaixo. E eu me escondia pelos corredores e pegava o sorvete e olhava para trás e dizia: "Oh, ela está ajudando outra pessoa. Verifica autoatendimento rápido." Eu estava vivendo uma vida secreta. Sim, era muito ruim. Portanto, eu era um hipócrita, pregando sobre a mensagem de saúde, mas era um viciado em comer porcaria. E eu sei que não era bom para mim, mesmo que o Senhor me abençoasse com uma constituição relativamente boa. Sabe, Jesus fala sobre isso, onde ele diz: "Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, devoram as casas das viúvas e para fingir fazem longas orações." Em Lucas 11, atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, no entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Então eu prego um sermão sobre obter a vitória sobre o pecado, quando eu sou um escravo. A razão pela qual eu escolhi esse assunto, eu orei sobre isso, eu acho que o Senhor queria que eu falasse com vocês sobre isso. A razão para eu falar sobre isso é porque pelo menos é algo que eu posso confessar a você e talvez você não vai me demitir. Mas era muito real. Eu era viciado. Eu estava me escondendo aí e desperdiçando dinheiro. Era um vício caro. Mas pouco a pouco... Alguém aqui já ouviu aquela música Viciado em Porcaria? Anos atrás, isso encantaria vocês. Se você souber a letra dessa música, anos atrás, um cara chamado Larry Grossi escreveu uma música sobre isso. Foi quando os hippies começaram a entrar no movimento de comida saudável. E alguém aqui lembra de Yogi Gibbons e o cereal neutro? Ok. Esse cara escreveu uma música chamada Mr. Natural. E, na verdade, é meio que transmite o tipo de hipocrisia com a qual algumas pessoas lutam com sua vida pública e então você tem o que é real. E a música diz: "Eu adoro comida orgânica, eu sempre peço mais. Chama-me de Senhor Natural em lojas de produtos naturais. Eu só como sal rosa e o açúcar branco não toca meus lábios. Meus amigos sempre me pedem para levá-los a viagens macrobióticas."
Mas à noite eu pego a chave e destranco a minha caixa secreta e levo para o meu armário onde ninguém mais pode ver. Abro a porta lentamente, dou uma olhada de norte a sul. Então uma anfitriã pisca para mim e se joga na minha boca. Eu sou o Senhor natural, tão saudável quanto eu possa ser. À noite eu sou um viciado em porcaria. Senhor, tenha piedade de mim. E ele tem vários versos que contam uma história semelhante, como todos os seus amigos acham que ele é tão natural. Mas o último é realmente muito bom. A música diz: pessoal, ultimamente fui flagrado com um Big Mac na minha respiração, tropeçando em um Sanders com um rosto branco como a morte. Temo que algum dia vão me encontrar de perna esticada na cama, com um punhado de batatas Pringles e um ding-dong na minha cabeça. Durante o dia eu sou o Senhor natural, tão saudável quanto eu possa ser, mas à noite sou viciado em porcaria. Aqui está falando de viver uma vida dupla. Agora, isso se aplica a várias coisas. Eu estou falando sobre um problema com sorvete. Isso se aplica de maneiras diferentes. Alguns vão ficar constrangidos se convidar o Pastor Doug e tiver sorvete para a sobremesa. Não se preocupe, eu consegui a vitória, graças a Deus. Levou anos, mas eu consegui a vitória, eu estou bem. Não estou dizendo que sorvete é pecado. Comprar online não é pecado para todo mundo. Mas eu conheço um pastor que ele fica online e começa a comprar coisas e ele não consegue parar. E a sua casa, a sua garagem estão cheias de produtos que nem foram abertos, que ele comprou impulsivamente em um canal de compras ou alguma venda online. E ele gastou todo o dinheiro de toda a aposentadoria, estava em dívida. Agora, é pecado fazer compras online? Eu fiz isso esse ano. Você pode comprar coisas e pode até economizar. Mas algumas pessoas não conseguem. Você pode ter pontos fracos e pensar, bem, isso não é tão ruim, mas ficou grande demais para você e está tomando conta da sua vida. É algo que está desequilibrando sua vida. Algo que você talvez esteja encobrindo. Agora, eu fiquei tão mal que eu estava de joelhos. Você provavelmente nunca pensou que alguém teria que ficar de joelhos e implorar por vitória sobre o sorvete. Mas eu fiquei, e finalmente eu disse, Senhor, por um tempo eu desistia, depois eu começava de novo. Eu dizia, estou sob controle, nada de errado com um pouco, mas eu não resistia. Finalmente eu tive que dizer, Senhor, me ajude. E sabe, isso exigiu esforço humano. Mas eu creio que Deus interveio. E como eu fiz meus esforços humanamente, o Senhor então leva embora e Ele dá um poder sobrenatural. Essa é uma declaração nesse sentido. O divino, combinado com o esforço humano, dará a todos vitória perfeita e completa. Toda a mente crente será preenchida com poder consciente. A linguagem da alma será: eu posso todas as coisas por Cristo que me fortalece. Agora, eu quero dizer que na sequência da minha luta pessoal, eu sei que você acha isso meio estranho, mas tem um ponto aqui. Eu louvo a Deus. Você pode achar estranho, eu louvo a Deus, porque eu era um escravo. Isso controlava meu tempo, levava meu dinheiro, e ao final do dia, isso tinha que fazer parte do meu dia. Como se eu associasse isso a conforto e emoção, mas eu era um viciado. Mas o Senhor tirou isso de mim já faz anos. Hoje eu sou vegano. Você pode imaginar que por anos eu estava usando sonho de arroz e leite de amêndoa e leite de soja no meu cereal e dizia a todos, eu sou vegetariano, e eu era. Mas à noite eu era um glutão de sorvete. Durante o dia eu era o Senhor natural. Mas sabe o que aconteceu de verdade? A razão de eu estar tão animado com isso é que quando finalmente passei 2 semanas sem comer gelado, sem laticínios, comecei a perceber pela primeira vez na minha vida que eu estava respirando. Não estou exagerando. Eu não sabia que tinha alergia a leite. Isso não é sobre religião, é sobre mim e você. Karen ainda come laticínios e as crianças. E eu não estou falando de ser religioso. Toda a minha vida eu fui alérgico a leite e não sabia. E eu não conseguia respirar do jeito que as pessoas normais respiram. Eu não sabia disso, eu nem sabia como era, porque mesmo na caverna eu descia e pegava meu sorvete. Mas em 2 semanas isso me afetou.
E eu comecei a conseguir respirar. Minha cabeça clareou. Minhas vias nasais clarearam. E quando eu então percebi, então assim é que é respirar, sem bufar e tossir o tempo todo. Amigos, eu estou tão animado que, se você me oferecer sorvete, eu vou dizer, eu gosto de respirar, sem chance. Há benefícios, então graças a Deus, eu quero dizer, eu estou agradecido que eu obtive a vitória neste departamento. Mas a mesma dinâmica com a qual eu luto está levando nossas vidas a algo muito mais sério. Para algumas pessoas, talvez não seja o sorvete. Talvez seja o álcool. Há pessoas que vão à igreja e fazem tudo que um cristão deve fazer e são viciados em comprar. Não conseguem se controlar, elas precisam comprar. É tipo uma droga. Tem pessoas que sentam no computador e são viciadas em outras coisas. Pode ser pornografia. É como viver uma vida secreta. Há várias formas disso acontecer. Jesus não veio nos salvar em nosso pecado, Ele veio nos salvar de nossos pecados, e Ele pode. E você terá paz e alegria quando Ele fizer isso. Isso é diferente de tudo que você possa imaginar. Romanos 6, verso 12. Esse foi o nosso verso para memorizar. Portanto, não reine o pecado. Deus nunca disse que não tropeçaríamos e cairíamos. Ele disse, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Entretanto, Ele diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para não obedecerdes às suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Pulando agora para o verso 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Prosseguindo no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, se você voltar à sua Bíblia, Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, todas as coisas são lícitas, mas nem todas são convenientes. Você pode até encontrar algo que inerentemente pode não ser ruim, mas está desequilibrando a sua vida e está tomando seu tempo. Algumas pessoas são viciadas em programas de TV. Eu sei, é difícil para nós entendermos isso. Às vezes as coisas que te tentam podem não me tentar. Você pode rir do que foi um problema para mim. Você diz, você tem um problema com isso, eu não entendo. Não é seu problema, era meu problema, sabe-se lá por quê. Mas essas mesmas pessoas, eu conheço pessoas cristãs, muitas delas, num determinado horário, todos os dias, eles têm que estar onde tem uma TV. E eles têm que assistir a uma novela, porque eles foram sugados para esse mundo artificial. Eu não consigo entender como pessoas vão olhar para esses atores vivendo coisas bizarras na TV dizendo, oh não, foi ela? Sim, foi ela. Mas então foi você quem a matou? Não, não foi eu. E elas estão chorando e assistindo tudo aquilo. Eu tentei dar estudos bíblicos para pessoas que quando passava a novela diziam, só um minuto. E como elas podem? Eu não consigo entender. Mas isso se apodera deles. E suas vidas giram em torno desse programa enquanto meu estômago revira. Ou sei lá o que é chamado. E isso toma conta de suas vidas. Para a maioria das pessoas, isso não é um problema. Eu não sei qual é a sua tentação de estimação. Somos diferentes. Alguns de vocês são Pedro, outros Tiago, outros João, alguns são Marta, outros Maria. O diabo sabe o que é. E ele quer te controlar para que se torne a influência definidora em sua vida, ao invés de Jesus ser quem está no controle de sua vida. E em algum momento, o primeiro passo é, você tem que, eu fiz isso, você tem que dizer isso está fora de controle. Eu tenho um problema. E Senhor, eu preciso de tua ajuda. E isso não é um bom testemunho. Sabe quando, nas colinas perto da nossa cabana,
temos algumas árvores que são bonitas e eu estava caminhando um dia e eu me lembro de ter visto um pé de carvalho venenoso que estava começando a subir em um carvalho bastante pitoresco lá nas colinas. E eu não me liguei muito nele. Agora, geralmente carvalho venenoso apenas rasteja pelo chão, não é muito grande ou pode subir um pouco nos arbustos, mas são vinhas. E desimpedidos, eles continuarão a crescer e ficarão bem grandes. Alguns anos depois, eu caminhei por baixo daquela mesma árvore. E eu notei que a videira do carvalho venenoso havia se enrolado e havia subido na árvore. E estava causando muito peso nos galhos, dominando toda a metade inferior daquele majestoso carvalho, que normalmente seria muito forte e independente. E eu percebi que algo tinha que ser feito, ou quando a neve chegasse, o peso ia derrubar aquela árvore. Bastou uma motosserra e um corte, e eu sabia que ela morreria. Mas mesmo que eu tenha dado aquele corte, a videira ainda estava pendurada lá. Mas isso não me preocupava mais, porque eu sabia que eu havia dado um corte e ela ia morrer. E com o passar do tempo, a videira apodreceu, caiu, a árvore continuou a florescer e a ficar com um pé forte. Alguns de nós sabemos que temos tentáculos e eles começam pequenos em nossas vidas, mas continuarão a crescer e envolver-se em torno da nossa vida e começar a minar a força e distrair sua energia e seu tempo do que Deus quer que você faça. Agora, eu vou interpretar o seu silêncio, significando que talvez o Espírito Santo esteja falando com você e você saiba que há coisas em sua vida que estão desequilibradas. Pode ser algo aparentemente tão inofensivo quanto um sorvete. Pode ser algo mais sério, pode ser um abuso grave de substâncias. Ou prática, ou um relacionamento que não é saudável. E você precisa dizer, Senhor, não posso fazer isso sem tua ajuda. E você vem a Jesus e confessa que precisa de intervenção sobrenatural. E o Senhor pode lhe dar a vitória. E você vai se alegrar. E é tão bom quando você olha para trás e diz, livre enfim, graças ao Deus Todo-Poderoso, livre enfim. É maravilhoso saber que aquela coisa não tem mais domínio sobre você, não te controla nem te define mais. Ele quer que você tenha essa liberdade e essa experiência.